Estamos no Maio Laranja. Você já ouviu falar? Esta é uma iniciativa para dar visibilidade às ações de combate e enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil, que ainda tem estatísticas preocupantes. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% delas têm entre 1 a 5 anos de idade. E ainda sabemos que há muitos casos que não chegam sequer a ser denunciados. E é por este motivo que nós precisamos falar sobre este assunto para que todos possamos enfrentar e superar essa grave situação, conhecendo o problema. E é justamente com esta proposta que nós recebemos aqui no Vozes do MPMT, o Procurador de Justiça, Paulo Prado, que é titular da Procuradoria Especializada da Criança e do Adolescente. Muito bem-vindo, doutor. É um prazer estar com vocês. Quero cumprimentar toda a equipe por esse belíssimo programa, pelos temas que são colocados em discussão, temas esses de realmente interesse social, que busca esclarecer a sociedade, a comunidade e aproximar cada vez mais o Ministério Público dessas preocupações que atingem a toda a população cuiabana, mato-grossense e brasileira de uma maneira em geral. E hoje, doutor, nós vamos falar sobre muitos pontos relacionados a esse tema, como o senhor disse, de grande importância. Nós vamos falar sobre a rede de proteção, revitimização, um dos assuntos assim bastante discutido, também como denunciar. Então, eu convido você que está ouvindo, fique com a gente. Estamos começando agora o Vozes do MPMT. Doutor, poucos dias atrás, eu li uma frase que diz: um país que quer ser grande tem que proteger quem não terminou de crescer. Ou seja, a proteção da criança deve ser prioridade, mas isso está na lei, né? O atendimento à criança, a proteção da criança como defesa. Mas ainda, quais são as principais dificuldades para enfrentar os números, como falei aqui no início, relacionados à exploração, ou seja, de qualquer tipo de violência infantil? Tânia, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, o país, para ser grande, ele tem que enxergar a criança e o adolescente como sujeito de direito. A criança e o adolescente não pode ser um objeto, algo descartável. A Constituição Federal de 88, ela traz, depois de longos anos, depois de muitas décadas, onde o Brasil enxergou criança e adolescente como algo de menor importância. Até a terminologia era algo pejorativo. De menor, né? De falava menores. Menores. E a Constituição trouxe a causa da população infanto-juvenil para o patamar constitucional. Mas não só constitucional, trouxe como direito fundamental. O que significa isso? Significa que a família, em primeiro lugar, a sociedade, a comunidade e o poder público têm que entender que criança e adolescente é prioridade absoluta. É prioridade absoluta na educação, é prioridade absoluta na saúde, na dignidade, no lazer, no respeito, na sua integridade física e moral, colocá-la a salvo de qualquer tipo de violência, negligência ou opressão. Traduzindo, amanhã ou depois, se um prefeito tem uma verba e ele pretende ou construir uma praça ou investir na educação de criança e adolescente, a prioridade é criança e adolescente. Ou ele gastar com um show artístico, que eu não vou nem entrar nessa discussão da importância ou não do show artístico. Eu entendo que tudo que é arte é importante, mas que se cobre ingresso.
e gastar com um posto de atendimento, com uma UPA, que é a saúde, que contratar um médico pediatra, realizar concurso no seu município para ter um médico pediatra, para ter um psiquiatra, para ter uma equipe multiprofissional para lidar com problemas relacionados àquela temática da criança ou adolescente. Então, ele tem que entender que, antes de qualquer coisa, o município tem que priorizar o atendimento desse direito fundamental. Por que é fundamental? Por que o nome diz fundamental? Porque é fundamental para a formação do caráter, da personalidade. Até os 7 anos de idade, você define o perfil moral desse cidadão. Até os 7 anos de idade, você define, inclusive, o caráter agressivo ou não dessa menina, desse menino. Você define, inclusive, se ele terá ou não terá uma personalidade voltada ao crime. E isso se constrói até os 7 anos de idade, se constrói na primeira infância. Então, quando nós estamos falando de Maio Laranja, é porque maio foi escolhido como mês para que a sociedade mato-grossense, brasileira, cuiabana, você que está vendo, assistindo e ouvindo, traga para a sua pauta principal de discussão, lá na sua igreja, seja ela de qual caminho religioso for, lá na sua comunidade, no seu bairro, na sua repartição, pública ou não, no seu local de trabalho, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de reunir com a família, na hora de reunir e falar: maio é o mês onde a criança e o adolescente têm que ser olhada não só nos seus direitos humanos, não só nos seus direitos fundamentais, mas colocar em discussão o que todos nós podemos fazer para enfrentarmos violência, abuso e exploração sexual contra a criança e adolescente. Em maio, nós temos 3 datas para reforçar isso. E a gente sabe que existe uma rede que atua. O Ministério Público é um ente, um ator, mas existem vários atores que buscam cada vez atuar de uma forma mais integrada para realmente garantir que isso ocorra, como o senhor pontuou. E justamente para fomentar isso, o Ministério Público realiza anualmente um encontro, reuniu toda a rede na semana passada para debater sobre esses temas e buscar aí pontos para fortalecer as ações. Olha só, no dia 2 e 3, de maio passado, nós estivemos reunidos aqui no auditório do prédio da Promotoria de Justiça da capital, com promotores, juízes, professores, diretores de escola, delegados de polícia, oficiais da Polícia Militar, conselheiros tutelares, pessoas que atuam nos conselhos de direito, Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, CRAS, CREAS e alunos. Nós tínhamos ali alunos da rede pública, um número considerável de alunos. Por quê? O que o Estatuto da Criança e Adolescente busca, a Constituição Federal, para que você possa priorizar, você tem que chamar todos aqueles que são atores dessa proteção para se conhecerem. Então, nesse momento, nesse dia, juízes, promotores, delegados, oficiais da Polícia Militar, conselheiros tutelares, professores, estavam reunidos para sabermos o que está acontecendo na escola. O que hoje, o maior problema que os professores estão enfrentando na escola é bullying. São meninas e meninos que chegam e pedem socorro, que estão apanhando, sendo espancados em casa por padrasto, por tios, por pais, que estão sofrendo abuso sexual ou estão sendo aliciados a trabalharem na rua para levar dinheiro para casa. Eu lembro de algo que eu já ouvi, inclusive, o senhor falando,
o projeto Prevenção Começa na Escola, que a escola, ela é a porta de entrada de muitas denúncias. É lá, muitas vezes, que as crianças relatam as violências sofridas, o quanto esse trabalho é importante, o trabalho da rede, esses projetos, como você está falando agora, né, da questão do Círculo da Paz, da mediação. E então, assim, são várias ações para realmente garantir essa proteção. Tânia, olha só. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, vou tentar sintetizar, uma menina de 5 anos de idade. Um exemplo hipotético. O pai se aproxima dela e fala: minha filha, papai ama muito você. Gosta demais de você. E eu vou te ensinar um carinho. Esse carinho, ele é só meu e seu. Ninguém pode saber. Então, essa menina, os dois grandes amores dessa menina, o pai e a mãe. Olha o referencial paterno, a figura do homem, do pai, do protetor na vida dessa menina. Ele chega com uma conversa de carinho. Papai ama você, adora, abraça papai. E ele começa com carinho. Só que esse carinho, ele vai indo e ele começa a avançar para o abuso. Quando ele propõe à filha um banho em conjunto que não seja um banho de carinho, mas sim um banho de desejo de homem por mulher. Só que essa mulher é a filha dele, de 5 anos de idade. Essa menina começa a ficar em dúvida. E na cabeça dela, mas esse carinho é carinho? Ele vai avançando até o momento que, de repente, esse carinho provoca dor nessa menina. Quando tenta penetrar, praticar com essa menina algo mais agressivo. Quem ela vai procurar para contar essa situação? A mãe. Às vezes, a mãe vai concordar. E muitas vezes, a mãe pode até não acreditar por conveniência. Depende do marido, depende se for pai ou se for padrasto, depende. Ou não quer acreditar. E aí, essa menina, quem ela vai procurar no segundo momento? Lá na escola, uma amiguinha, que ela enxerga como uma amiga, como uma irmã, e uma professora, ou uma cuidadora, ou alguém que trabalhe na escola que demonstrou afeto, que demonstrou proteção, que demonstrou segurança, confiabilidade. Olhar de segurança, ações de confiabilidade. E essa pessoa que recebe essa informação, por lei, é obrigada a denunciar. A quem deve denunciar? Nós temos o 127 do Ministério Público, nós temos o 100 e nós temos o 190. Nessas apresentações feitas pela peça teatral da Companhia Vostrar junto com o Ministério Público, muitas crianças na encenação. Por que nós levamos o teatro? Em primeiro lugar, porque foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa perguntou-se para as crianças: o que você mais gosta além das matérias tradicionais? Eu gosto de esporte, eu gosto de teatro, eu gosto de cinema, eu gosto de televisão, eu gosto de vídeo. É uma linguagem mais compreensível. É uma linguagem que prende, chama a atenção e transmite para a criança ou adolescente aquilo que ela está vivendo e não sabe do que se trata. Por isso que a prevenção começa na escola. Tá? E o que nós percebemos? Quando eu falo nós, eu falo todo o Ministério Público, toda a rede, a importância da rede. Porque na peça ela tem 2 momentos. Primeiro, ela apresenta os fatos como eles são. E depois, cada membro da rede vem à frente, depois da peça. Nós chamamos o promotor, o juiz, o delegado, o conselheiro tutelar, o prefeito, e cada um de nós diz: olha, confiem
nesses adultos que aqui estão. Porque para esses adultos que aqui estão, vocês realmente são importantes. Vocês realmente são sujeitos de direito. Vocês são cidadãos. E merecem ser tratados com respeito e dignidade. E em todas essas apresentações, ao final sempre tem ou um menino ou uma menina. A grande maioria das vezes são meninas, entre 7 a 14 anos de idade, 15 anos de idade, que procura a professora para dizer que alguém da família, ou irmã, ou uma prima, ou ela mesma, está passando por uma situação igual àquela artista que foi vítima de violência. Então, ela se enxerga. O teatro permite que ela se enxergue. Tá? E ela saiba quem ela deve procurar. Ela pode falar, né? Pode falar. Vai ter que encontrar segurança. E esse evento que nós realizamos aqui foi para reforçarmos o maio, a importância do maio, para que maio seja um mês de uma pauta forte, de uma pauta firme, de uma pauta onde a sujeira não fique debaixo do tapete, que vem à tona. É muito importante e, como o senhor falou, que todos, né, estejamos atentos para escutar, perceber isso nas crianças. Então, doutor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor justamente falasse para quem está ouvindo para a gente. O senhor até comentou algo em relação à denúncia, né? Mas sobre isso, às vezes as pessoas ficam receosas, porque são situações delicadas, muitas vezes, de um familiar, de um vizinho, ou, né? O que o senhor poderia, que orientação dá para as pessoas que às vezes desconfiam, ou sabem, ou recebem informação? Como proceder, quem procurar? Olha só, você disse algo importantíssimo aí, que é a denúncia. A escuta. Mas existe um outro fator. É preciso que a pessoa queira realmente enxergar. Porque às vezes está acontecendo na sua frente. Você está vendo e se recusa a enxergar. Eu recebi da sua colega, a Janã, uns dias atrás, uma matéria de um pai que denunciou 7 vezes. 7 vezes, que parece que a filha, né? Isso. Que a filha estava sendo alvo de agressão. Isso, violência, isso mesmo. De violência. E não acreditaram. E essa criança faleceu. Foi isso mesmo. Então, você tem o 100, você tem o 127 do Ministério Público. O 100 é o Disque 100. Nacional, Disque Cidadania, Disque Direitos Humanos. Você tem o 190. Não fique calado. Às vezes, 1 minuto é o suficiente para você salvar uma vida. 1 minuto. Eu não vou citar o nome, mas teve um caso que um neto ligou para a avó e falou: vovó, vem agora aqui em casa. Eu preciso da senhora. Essa avó percebeu. O que foi? Eu não posso falar agora, vovó. Ela parou o que ela estava fazendo, largou tudo. Foi o tempo suficiente para ela salvar a vida do neto. Porque o pai estava numa abstinência agressiva de drogas, quebrando tudo, o menino estava escondido, ligou. Ela chegou. Foi o necessário. Esse pai provavelmente ia agredir aquela criança, nós não sabemos o que poderia ter. Então, você que está ouvindo, vendo esse programa, se você está enxergando, está vendo, se uma criança falou, para a criança falar algo para você, se você ouviu, se a criança te falou algo, considere.
90% dos casos são verdadeiros. Isso é uma situação que a gente ainda ouve, né? Que a criança pode estar inventando. E se você percebeu que a criança, de uma hora para outra, aquela criança que era alegre, que era brincalhona, está calada, cabecinha baixa, não está olhando nos olhos, aquela criança que a professora termina a aula, não quer ir embora para casa, porque ela se sente segura na escola, aquela criança que de repente começa a cair cabelo, nervosismo, mudança de comportamento, alergia no corpo, manchas. Abra os olhos. De uma hora para outra, parou de estudar, as notas estão ruins, começa a chorar por qualquer coisa. São sintomas, são sinais que precisam ser levados a sério. Muito obrigada, agradeço aqui ao Procurador de Justiça Paulo Prado por tão relevantes informações, né? A proteção das crianças e adolescentes é de responsabilidade de todos, como nós falamos desde o início. Então fica esse alerta, Disque 100, 190 da Polícia Militar, 127 da Ouvidoria do Ministério Público. Não deixe de denunciar, de procurar ajuda em qualquer situação de suspeita ou, né, claro, confirmada. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Então esta é uma produção do DECOM, Departamento de Comunicação do Ministério Público de Mato Grosso. Foi uma honra estar com você. Até o nosso próximo encontro. Você ajuda?